abordagem de Bezerra de Menezes em todo o livro, sem dúvida, tem por base as leis reveladas pelo Espiritismo. Sobretudo as leis relativas à pluralidade das existências corpóreas e à permanente interação entre o plano material e o plano espiritual, levando em conta, de modo específico, a pré-existência da alma e a interação fluídica e vibracional entre encarnados e desencarnados. O uso do livre-arbítrio é que define a atração ou repulsão de uma causa perturbadora, conforme a natureza dos sentimentos. O próprio Bezerra afirma que foi o Espiritismo que veio definir a diferença dos princípios causais da alienação mental, revelando o processo obsessivo como uma das causas. Nesse sentido, ouçamos o que diz Allan Kardec. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, é preciso que se contraponha uma força moral. São múltiplas as curas radicais obtidas, em alguns centros espíritas, só pela evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização, nem medicamentos. As obsessões individuais são muito frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos. Entretanto, por um conhecimento amplo do Espiritismo, facilmente se descobrem. Um dia, as obsessões virão a ser, incontestavelmente, arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza especial, meios especiais de tratamento. Revelando a causa do mal, o Espiritismo fornece à ciência meio de alcançar êxito onde, até hoje, quase sempre vem malogrados seus esforços, por não atender à primordial causa do mal. Portanto, fundamentado na ciência espírita, Bezerra de Menezes demonstra que além da loucura por lesão cerebral, existe a loucura por obsessão ou loucura psíquica. Sinteticamente, seus argumentos básicos são: a alma é a fonte geradora do pensamento. O cérebro é apenas o instrumento da manifestação dos pensamentos da alma. A alma não adoece. A alma mantém sua integridade nos distúrbios mentais. Portanto, se a ciência materialista continuar acreditando que a loucura depende exclusivamente do funcionamento do cérebro, seu diagnóstico e tratamento estarão comprometidos. Assim, Bezerra demonstra que a loucura por obsessão é causada por ação fluídica de um espírito obsessor. Ou seja, a causa é externa ao aparelho cerebral. E, quase sempre, a obsessão exprime a vingança de um espírito, decorrente de relações que manteve com o obsidiado, em existência anterior. Essa ação fluídica perturba e mesmo interrompe a comunicação regular entre a alma e o organismo. Ou seja, a transmissão normal dos pensamentos e comandos da alma fica afetada. O comportamento e reações do obsidiado em tudo é semelhante ao louco por lesão orgânica. Daí que a medicina convencional se confunde e erra no diagnóstico. E, por consequência, o tratamento acaba não sendo eficaz. É por isso que Bezerra afirma que não se pode alcançar, pelos mesmos meios terapêuticos, a cura das moléstias de fundo orgânico e a das que resultam de causas morais. A partir daí, Bezerra define o método para diferenciar as causas, que tem os seguintes passos. Consulta mediúnica a um espírito, que se dedica a tratar de doenças, sobre a natureza da alienação mental. Se ele disser que é loucura propriamente, para confirmar evoca-se o espírito que possa causá-la e nenhum se apresentará. Se ele disser que é obsessão, evoca-se o obsessor que, por certo, virá. Feito o correto diagnóstico, o tratamento básico da obsessão ou da loucura psíquica envolve moralizar o obsidiado para que ele se torne menos vulnerável à influência negativa do obsessor e de outros espíritos. Isso é feito pela evocação de seu espírito. Espíritos de pessoas obsidiadas, em geral,
são receptivos aos bons conselhos e se tornam mais conscientes do que precisam mudar. A partir daí é necessário trabalhar, com empenho amoroso, na moralização do espírito obsessor. Deve-se buscar a sua desistência da ação nefasta e mostrar a necessidade do salutar perdão em seu próprio benefício. Complementarmente, se o processo obsessivo foi muito prolongado e causou danos orgânicos ao obsidiado, é também necessário tratá-lo usando a terapia médica convencional. Apresentamos os pontos que consideramos relevantes e essenciais do capítulo 3. A loucura sob novo prisma, de Bezerra de Menezes é, sem dúvida, uma obra pioneira que ousou confrontar a ciência médica de seu tempo. Mas acabou por influenciar mudanças nos tratamentos dos transtornos mentais. Desde 1998 a ciência já aceita a obsessão espiritual como doença da alma. A Organização Mundial da Saúde, OMS, incluiu o bem-estar espiritual como uma das definições de saúde, ao lado do aspecto físico, mental e social. O CID, Classificação Internacional de Doenças, 10, no item F44.3, define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. E faz a distinção entre os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos, provocados por doença física. E para encerrar, nada melhor que ouvir o que Bezerra de Menezes, resumindo sua abordagem, ao final do livro. Pelos meios espíritas é que podemos fazer, com segurança, o diagnóstico diferencial da loucura por obsessão, ainda confundida pela medicina com a loucura por lesão cerebral. E uma vez feito o diagnóstico, cumpre aplicar-se à obsessão um tratamento especial. Esse tratamento é misto, isto é, moral e terapêutico, principalmente moral. Enquanto os fluidos maléficos do obsessor não tenham produzido lesão cerebral, deve-se procurar elevar os sentimentos do obsidiado, incutindo-lhe na alma a paciência, a resignação e o perdão para o seu perseguidor. Alcançado este objetivo pela evocação do espírito encarnado, deve-se também evocar o do obsessor e trabalhar com ele no sentido de demovê-lo da perseguição, fazendo-o conhecer a lei, pela qual terá de pagar todas as dores que tenha feito sua vítima sofrer. Só uma vez, em 20 e tantos casos, foi malogrado nosso esforço nesse sentido. Em todos os demais, alcançamos a cura completa dos obsidiados e a regeneração de seus obsessores. Quando, porém, a ação fluídica do obsessor castigou por muito tempo o aparelho material da vítima e produziu lesões orgânicas, o tratamento deve compreender a moralização já prescrita do obsidiado e do obsessor, conjuntamente com as aplicações terapêuticas para a cura das lesões orgânicas. Em geral, esta parte da cura é longa, mesmo quando o perseguidor tenha abandonado sua vítima, porque é preciso reconstituir quase todo o organismo. Perseverança e fé vencerão todas as dificuldades, como acontece sempre que combatemos uma enfermidade resistente. O que mais sobressai nesses casos de obsessão, cuja causa já foi removida, é a depressão cerebral, que leva o indivíduo a uma indiferença desesperadora. Perseverança e fé, e tudo cederá,
e a reação, embora lenta, compensará nossos esforços. Empreendemos esse simples ensaio no intuito de chamar para a questão que levantamos a atenção dos competentes. Rogamos a Deus que dê vida aos nossos pensamentos, para que possam produzir frutos do bem.